Estamos iniciando a nossa aula 159. Essa aula foi gravada, mas se perdeu. Não subiu para o YouTube por alguma razão que eu desconheço. Então eu tive que verificar o sequenciamento das aulas e constatei que a 159 não foi passada para vocês. Embora nós já estejamos na aula 161. Então eu vou voltar a 159 e depois, na próxima aula, eu vou para 162. Eu conto com a colaboração de vocês e o apoio, como sempre. Bom, essa aula trata do momento em que eu chamei Saulo cristão. Saulo cristão. Quando Saulo entra na cidade de Damasco, segurando pelo braço o seu companheiro Jacobe, já que ele estava temporariamente cego, com aquelas escamas que caíram sob a sua vista ainda na estrada de Damasco. Então, vamos recapitular essa passagem invulgar do nosso herói Saulo, mais tarde Paulo. Após alguns minutos de silêncio, ainda na via pública, Jacobe, tipicamente o seu companheiro, pergunta: "Aonde iremos, Senhor?" O moço tarcense pareceu refletir um minuto e acentuou: "É verdade que trago comigo algum dinheiro. Entretanto, estou em situação muito difícil. Tenho necessidade de alguém que me ajude a compreender o que se passou. Sabes onde reside Sadoc? É um companheiro e amigo de Paulo. Leva-me até lá. Depois de me avistar com algum amigo, pensarei numa estalagem." Então, Jacob leva Saulo à casa de Sadoc. Estava cheia de amigos e convidados, era uma festa. Jacob deixou seu chefe sentado em banco do jardim e, adentrando seu átrio, encontra Sadoc, passando-lhe a informar o ocorrido. Explicou com humildade que vinha de Jerusalém, acompanhado do doutor da lei, e desfiou os mínimos incidentes de viagem. Mas quando se referiu ao episódio principal, Sadoc lhe arregalou os olhos, estupeficado. Custava-lhe crer o que ouvia, mas não podia olvidar da sinceridade do narrador. Jacob, então, falou do mísero estado do seu chefe, daí sua cegueira, das lágrimas copiosas que vertia. Saulo a chorar, o amigo de Damasco recebia as estranhas notícias com imensa surpresa, sintetizando as primeiras impressões numa resposta desconcertante para Jacob. "O que me contas é quase impossível, inverossímil. Entretanto, em tais circunstâncias, torna-se possível acolhê-los aqui. Desde ontem tenho a casa cheia de amigos importantes, chegados de Chitilon, uma cidade na ilha de Chipre, para uma boa reunião na sinagoga sábado próximo. Cá por mim, suponho que Saulo se perturbou inesperadamente e não quero expô-lo a juízos e comentários menos dignos." "Mas, senhor, que lhe direi?" interpôs Jacó hesitante. "Diga que não estou em casa. Entretanto, encontro-me só com ele, assim perturbado e enfermo, e como vedes, a noite é tempestuosa." Sadoc refletiu num momento e acrescentou: "Não será difícil remediar. Na próxima esquina, vocês encontrarão a chamada Rua Direita, e depois de caminhar alguns passos,
encontrarão a estalagem de Judas, que tem sempre muitos cômodos disponíveis. Mais tarde, procurarei lá chegar para saber do ocorrido. Senhor, disse ao rabino, regressando ao portão de entrada, infelizmente vosso amigo Sadoc não se encontra em casa. Não está? Exclamou Saulo admirado. Daqui lhe ouvi a voz, embora não distinguisse o que dizia. Será possível que meus ouvidos estejam igualmente perturbados? Diante daquela observação tão expressiva e singela, Jacob não conseguiu dissimular a verdade e contou ao rabino o acolhimento que tivera e a atitude reservada e fria de Sadoc. Seguindo as pisadas do guia, Saulo tudo ouvia mudo. Enxugando uma lágrima, não contava com semelhante recepção da parte de um colega que considerava digno e leal. Em todas as circunstâncias da vida, a surpresa chocava-o. Era natural que Sadoc temesse pela renovação de suas ideias, mas não era justo abandonar-se um amigo doente às intempéries da noite. Concluindo o relato do companheiro, comentou resignado. Sadoc tem razão. Não ficava bem perturbá-lo com a descrição do fato, quando tem à mesa amigos e responsabilidades na vida pública. Além disso, estou cego. Seria um empecilho e não um hóspede. Bom, essa foi a primeira passagem em que nós verificamos que o amigo Sadoc, amigo de tantas circunstâncias, tantos momentos, ao ver o seu amigo falando de Jesus, cria de imediato uma rejeição. Rejeita ele porque ele está aceitando Jesus e não quer que ele participe, mesmo discretamente, colocá-lo num cômodo da sua casa, deixando Saulo sujeito às chuvas que ameaçavam cair em meio àquelas nuvens negras e tempestuosas. É a vida, meus irmãos. A vida é assim. A vida é assim. Quando nós estamos na vida farta, na abundância, quando nós estamos no poder, quando nós estamos no destaque, na notoriedade, todos vêm a nós. Basta cair o véu da pobreza ou do anonimato, que todos se afastem, como que repelidos por uma alergia, uma idiosincrasia, como se nós fôssemos um indivíduo repelente. É a vida, é a vida. Isso aconteceu com Saulo. Saulo é acomodado na estalagem de Judas. Jacob dirige-se a Saulo. Senhor, pesa-me alegar minhas conveniências, mas consoante os projetos feitos, preciso regressar a Jerusalém, onde me esperam 2 filhos, a fim de fixarmos em Cesareia. Perfeitamente, respondeu Saulo, respeitando-lhe os escrúpulos, poderás partir ao amanhecer. Entretanto, senhor, estou hesitando, disse o velho, já picado de remorso. Estás cego, necessitais de auxílio para recobrar a vista, e sinto sinceramente deixar-vos ao abandono. Não te preocupes por minha causa, exclamou o doutor da lei resignado. Quem te disse que ficaria abandonado? Estou convicto que meus olhos estarão curados muito em breve. Aliás, continuou Saulo, como a confortar-se a si mesmo, Jesus mandou-me entrar na cidade, a fim de saber o que me convinha. Certo, não me deixará ignorando o que devo fazer. Assim falando, não pôde ver a expressão de piedade com que Jacob contemplava,
desconcertado e oprimido. Ananias visita Saulo na estalagem. Vocês veem? Interessante, né? Passado 3 dias de solidão, Saulo inesperadamente, eis que o hoteleiro anuncia alguém que o procura. Seria Sadoc? Saulo tem sede de uma voz carinhosa e amiga. Manda entrar. Um velhinho de semblante calmo e afetuoso ali está, sem que o convertido possa ver-lhe as cãs respeitáveis e o sorriso generoso. Quem sois? Pergunta Saulo, admirado. Irmão Saulo, replica o interpelado com doçura. O Senhor que te apareceu no caminho envia-me a esta casa para que tornes a ver e recebas a iluminação do Espírito Santo. Eis aí a resposta de Ananias, a iluminação do Espírito Santo. Vamos ver o que significa o Espírito Santo para nós espíritas, né? O que vem por designar de Espírito Santo denomina genericamente um grupamento de espíritos comunicantes voltados para o bem. Um grupamento, um número grande de espíritos. Fica claro o ato mediúnico nessas circunstâncias, formado pelo dipolo médium-espírito. Ou seja, os espíritos atuam, o médium sensibiliza, o médium verbaliza, o médium dá evidência, o médium dá um fenômeno qualquer inteligente ou um fenômeno físico. Não há um Espírito Santo único, como se fosse algo, uma nuvem que envolvesse a Terra, como pensam as pessoas, ou um segmento de Deus, um desdobramento de Deus. Aos espíritos que, pela atividade voltada ao bem, santificam a sua própria existência no serviço, realmente, à construção do mundo melhor. Esses são os espíritos santificados pelas suas boas ações no bem e na qualidade do amor. Como os primeiros cristãos desconheciam a prática mediúnica, como nós entendemos hoje, tecnicamente falando, experimentalmente falando, e seus fundamentos, tudo se passava por uma intervenção do aqui referido Espírito Santo. Foi assim, né? No domingo de Pentecostes também nós vimos como aquelas línguas de fogo baixaram, umas línguas de fogo e meio os apóstolos, e eles entraram falando línguas de diversos países, né? O episódio que a gente chama de xenoglossia, xenos, estrangeiro, glossa em lém. Não acharam que aquilo era o Espírito Santo. Aquilo era um ato mediúnico coletivo de incorporação ou de psicofonia, talvez. De psicofonia. Bem, feito esse parênteses que o nosso Ananias diz que é o Espírito Santo, e vamos dar crédito a ele, porque ele não tinha os conhecimentos que hoje nós temos, nem Paulo também tinha os conhecimentos que hoje nós temos, vamos continuar. Ouvindo, um moço de Tarso tateou ansiosamente nas sombras. Não via nada. Quem seria aquele homem que sabia os feitos ocorridos na estrada? Algum conhecido de Jacó? Mas aquela inflexão da voz enternecida e carinhosa. Vosso nome? Perguntou, quase aterrado. Vosso nome, Senhor? Ananias. A resposta era uma revelação. A ovelha perseguida vinha buscar o lobo voraz. Saulo compreendeu a lição que ministrava. Tomado de profunda veneração, quis avançar ajoelhando-se ante o discípulo do Senhor, que lhe chamava ternamente, irmão, irmão. Beijar-lhe enternecido as mãos benfazejas, mas apenas tateou o vazio. Quisera beijar a vossa túnica, falou com humildade e reconhecimento. Mas como vedes, estou cego. Ananias batiza Paulo e cura sua cegueira. Ananias docemente falou: Jesus,
mandou-me justamente para que tivesse de novo o dom da vista. Justamente para isso. Saulo, com a voz entrecortada por soluços, clamou: Jesus é o Mestre eterno, é o Messias. Depus minha alma em suas mãos, penitencio-me do meu caminho. Ele exacerbou, porque ele era emotivo. Saulo era um homem apaixonado, temperamental, então ele cresceu com essa gratidão a Jesus, com essa devoção a Jesus. O velhinho generoso aproximou-se comovido e, colocando a mão calosa naquela fronte atormentada, exclamou: Irmão, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu te batizo para a nova fé no Cristo Jesus. Eu te batizo para a nova fé, Cristo Jesus. Entre as lágrimas ardentes que corriam os olhos, o moço Tacente acentuou contrito: Digne-se o Senhor perdoar os meus pecados e iluminar os meus propósitos para a vida nova. Bem, nesse diálogo, o que nós denotamos? O surgimento de uma nova fé. São os primeiros sinais da nova fé, não apenas no Deus único de Moisés, mas agora no Messias, o Cristo Jesus, o Cristo de Deus. A fé unicamente consagrada a Deus tem agora, pelo batismo, Jesus como outro protagonista. Surge a doutrina da fé em Jesus. Essa é a lei da fé que Paulo vai construir e divulgar. Em seguida, agora, disse Ananias, impondo-lhe as mãos nos olhos apagados, em noite do Salvador, peço a Deus que vejas novamente. Agora ele pede a Deus. Em nome do Salvador. Se é do agrado de Jesus que isso aconteça, advertiu Saulo compungido, ofereço meus olhos aos seus santos serviços para todo e sempre. Das pálpebras caem as escamas, e como se entrasse em jogo forças poderosas e invisíveis, sentiu que das pálpebras doridas caíam substâncias pesadas, como escamas, à proporção que a vista lhe voltava. Saulo recupera a visão. Vejo, agora vejo, glória ao Redentor da minha alma, exclamava estendendo os braços num transporte de gratidão e amor. Assim, nesse estado de visível comoção, curado da cegueira, Saulo lança-se a glorificar a Jesus, chamando o Redentor da sua alma. Essas primeiras experiências que nós estamos descrevendo, elas influenciarão mais tarde na construção que Paulo fará da lei da fé centralizada em Jesus. Virá se registrada nas suas epístolas. Ananias também não se conteve mais em face daquela prova inaudita de misericórdia de Jesus. O velho discípulo do Evangelho abraçou-se ao jovem de Tarso, a chorar de reconhecimento a Deus pelos favores recebidos. Paulo, Saulo, Ananias, pensão do Judas, um quarto, e a grandeza da manifestação de Deus, a grandeza da manifestação de Jesus. Saulo, Ananias, um quarto, uma cama, um catre, nada mais, não precisa. Nenhum adorno, nenhuma adoração, nenhuma estátua, nenhum santo, nenhuma vela, nenhum incenso, nenhum busto, nenhum altar. A presença do coração, oferecendo como dádiva de gratidão a presença, a ação de Jesus. É essa que é a verdadeira religião. E que a religião espírita propõe, o espiritismo também tem um viés religioso. É a adoração do coração, despido de qualquer coisa. Essa espontânea,
essa natural, essa com a fé firme e consolidada que nos leva pela prece à aproximação de Deus. É aí que está a verdade, nas coisas simples e singelas, nas palavras de fé e de boas intenções. É aí que está a verdade. Ananias e Saulo tomam a cura de Saulo como milagre. Quer dizer, foi um milagre. Mas o Espiritismo diz que não há milagre, né? Então, o que aconteceu foi um fenômeno de efeito físico, mediante o passe magnético de Ananias, entrando provavelmente a energia do alto, forte energia, ele intermediou, ele foi o canal dessa energia, né? Foi o médium, e essa energia saiu das suas mãos e pela energia ela diluiu aquelas escamas, aquele fluido que estava condensado, tirando então o fluido e dando a visão plena a Saulo. Foi um fenômeno de efeito físico. Mas isso não desdora em nada os fatos. Só que tira a característica do milagre, porque o Espiritismo ele segue as leis de Deus e consoante essa respeito às leis de Deus, ele não acredita em milagres, ele acredita em fatos ainda e leis e princípios que não foram suficientes explicados, que um dia serão, assim como tantos outros fenômenos da física e da química de outras ciências que há um século atrás não eram explicáveis, hoje se tornaram claros e se constituem em formas e leis, leis. Então, o Espiritismo acha que milagre seria derrubar a lei divina. Como é que Deus constitui uma lei e permite que ela seja desregulada, derrubada, alterada? Não. A lei divina é eterna e imutável. Portanto, o milagre é algo que nós não conhecemos na expressão de um tipo de ação divina, de uma lei divina ou de um fenômeno espiritual que ainda nós vamos investigar. Isso nos coloca mais próximos de Deus, não pelo fanatismo do milagre, que vai tolher a nossa razão e o nosso bom senso, mas pelo amor e o respeito ao fato de acontecer isso, consoantemente essas leis divinas, mas acontecer isso como uma manifestação da ajuda e da misericórdia de Deus. É diferente e muito mais profundo para nós espíritas isso. Saulo se recupera. Saulo sentia-se agora fortalecido e ágil. Num minuto apareceu reaver toda a sua vida. Voltando-se a si, do contentamento divino que o felicitava, tomou a mão do velhinho, do discípulo. E assim nós vemos essa passagem relativamente a cura da cegueira de Saulo e esses eventos que tomaram. Para finalizar, eu gostaria de dizer que o Espiritismo é muito bonito. Esses fatos, quando conduzidos pelo raciocínio, pela lógica do Espiritismo, que é uma lógica muito bem consistente e uma inteligência muito bem direcionada, ele só enriquece a nossa vida. Só enriquece a nossa vida. E, pelo contrário, ao entendermos que esses fatos de hoje, a cura de Saulo foi um efeito físico, mediante a intervenção misericordiosa de um espírito, provavelmente Jesus ou um preposto de Jesus, dando energia suficiente a Ananias como médium para magneticamente dissipar a nuvem da catarata, esse fato só dignifica todos nós. Não é? Nós não levamos pela paixão, nós não ficamos aqui extasiados, nós respeitamos. E ao respeitarmos, nós criamos o quê? Um conceito, uma compreensão de respeito absoluto a essas forças superiores, de consideração a elas. E eu diria, de fé na sua ação poderosa
e como nós dissemos, misericordiosa. Todos esses fatos, sob a ótica do Espiritismo, só são engrandecidos. Deixa-se a paixão do lado, deixa o fanatismo religioso do lado, deixa-se essas visões, essas condições altamente exacerbadas na sua afetividade e colocamos um amor tranquilo e puro daquele que sabe e tem certeza que Deus existe, que Jesus é o Messias, que Paulo vai responder pela sua missão nessa fase e que essa comunidade primária do cristianismo vai se expandir e vai trazer essa mensagem evangélica. E é essa mensagem evangélica que o Espiritismo se atém. O Espiritismo, quando Allan Kardec colocou o Evangelho segundo o Espiritismo, ele no prefácio, Evangelho segundo o Espiritismo, que muitos dizem que é a Bíblia dos Espíritos, eu não acho que é a Bíblia dos Espíritos, eu acho que a gente tem que entender, né? Tem que entender e colocar dentro do Espiritismo tudo isso, da filosofia e do Espiritismo experimental. Mas ele, quando faz o prefácio, ou no caso a introdução, ele diz, olha, a vida de Jesus tem os seguintes eventos. Os fatos cotidianos da vida de Jesus, o dia a dia dele lá com a mãe, com os irmãos. Os milagres, as predições, as palavras que Jesus falou e que a igreja tomou como dogma.